Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um devocional. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto tremendo que Deus trouxe ao meu coração nesse início de tarde aqui que eu estou falando com Deus. Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 40. Na verdade, o versículo 39 diz: E um dos malfeitores que estava pendurado o injuriava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo ao outro, um malfeitor o repreendia, dizendo: Nem sequer temes a Deus, vendo que está sob a mesma sentença de condenação? Nós, na verdade, justamente porque estamos recebendo o que mereceram nossos atos, mas este não fez nada impróprio. Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe disse: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Querido, esse texto fala do momento em que Cristo estava sendo crucificado no centro e dois ladrões, um de cada lado seu. E isso falou muito ao meu coração pela visão que aquele ladrão teve. Aquele ladrão, um dos ladrões olhou e disse: Olha, se você é o Cristo, levantando uma dúvida, levantando um questionamento, se realmente era o Filho de Deus que estava ali. Se você é o Cristo, então te salva e salva a mim mesmo. Salva a mim e a ti mesmo, melhor dizendo. E ele levantou como prova de que Jesus era o Cristo, se ele estivesse em glória, se ele estivesse em poder, se ele tivesse capacidade de sair daquela situação. Muitas pessoas olham para Deus, olham para as coisas de Deus, olham para a igreja e querem provas de que Jesus está ali, só se naquele lugar houver glória, houver pompa, houver, milagres, houver o que ele procura, algo benéfico para ele, um sinal que ele quer. Mas o outro ladrão, ao olhar para Jesus, ele teve uma revelação tremenda. Ele olha para aquele homem dilacerado, para aquele homem, a Bíblia diz que não havia formosura nenhuma em Jesus. O seu corpo inteiro estava dilacerado, mal dava para reconhecer ele. Ele havia apanhado durante muito tempo, quase a noite toda. E ele estava todo inchado e sangrando. E seus cabelos cheios de sangue. Enfim, era uma cena terrível. Mas aquele outro ladrão, ao olhar para esse mesmo Cristo, o Cristo que o outro ladrão olhou e viu dúvida, este olhou para aquele homem, para aquela cena tão terrível e conseguiu enxergar ali o Filho de Deus. Ele olhando para Jesus, ele disse: Senhor, se for do teu agrado, se puderes, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem enxergou um rei em um homem totalmente dilacerado, em um homem feio que não tinha nada para oferecer a ninguém. Ele pode enxergar o Salvador naquela cena terrível. O corpo de Cristo estava completamente dilacerado, querido. E pensando nesse texto, Deus me mostrou algo. O que é o corpo de Cristo? A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 1, versículo 22. Você pode ler depois. Diz: E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, aos pés de Cristo. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E o deu por cabeça sobre todas as coisas da igreja, a qual é seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. E quando eu li esse texto, Deus me lembrou disso. Ele falou ao meu coração: filho, aquele ladrão viu o meu corpo dilacerado e assim mesmo conseguiu me enxergar ali. Quantas pessoas procuram Jesus na igreja e ao olharem para a igreja elas veem um corpo todo feio, todo dilacerado, cheio de defeitos, porque as pessoas têm defeitos. Querido, a tua igreja tem defeitos. O teu líder, o teu pastor tem defeitos. Isso é o corpo de Cristo que está dilacerado. Porém, esse mesmo corpo foi glorificado, assim como um dia a igreja do Senhor será glorificada. E você não pode olhar, eu não posso olhar para a igreja e vê-la dilacerada e dizer: Jesus não está aí. Porque Jesus nunca se separa da sua igreja. Então aquele ladrão foi capaz de olhar para o corpo de Cristo dilacerado e enxergar Jesus ali. Quantas pessoas abandonam suas igrejas, viram as costas para os seus pastores, para os seus líderes, porque enxergam defeitos nele. Mas aquele ladrão pôde olhar para Cristo sem nada para lhe oferecer.
pode olhar para Cristo totalmente dilacerado e dizer: tu és o meu Salvador, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para ele e diz: em verdade te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Querido, quando você entende que Jesus é uma coisa e a igreja é outra, no que diz respeito aos defeitos da igreja. Claro que se você fizer um bem à igreja ou um mal à igreja, você vai estar afetando o próprio Cristo. Assim ele disse para Saulo, ele disse: Saulo, por que tu me persegues? Saulo perseguia a igreja. Então, nesse aspecto, Jesus e a igreja são um. Mas no que diz respeito aos defeitos da igreja, você não pode confundir Jesus com os defeitos da igreja. Você não pode, rejeitar Jesus por causa dos defeitos da igreja. Porque Jesus veio e se manifestou justamente para limpar essa igreja. Então, querido, que o Senhor possa abrir os teus olhos hoje e você possa enxergá-lo onde você estiver, seja em que igreja você estiver. Que o Senhor possa fazer com que você possa vê-lo, independente dos defeitos da igreja, ou dos pastores, ou de quem quer que seja. Amém? E a Bíblia diz mais: esse ladrão virou para o outro e disse: olha, você não teme a Deus? Sabendo, está lá no verso 40, Lucas 23, 40. Ele diz: nem sequer temes a Deus, vendo que está sob a mesma sentença de condenação. Quer dizer, o ladrão ruim, o ladrão que não entendia, ele estava crucificado e dilacerado e quase igual a Cristo, e estava criticando a Jesus. Ou seja, muitas vezes você está criticando o corpo de Cristo, que é a igreja, você está duvidando do amor e da presença de Cristo em uma igreja só porque ela está dilacerada. Mas na verdade você não percebe que os mesmos defeitos que você aponta nas pessoas, você também tem. Eu também tenho. Então que Deus te abençoe com esses olhos abertos e você possa reconhecer o Cristo, não importa a situação em que esteja a igreja onde Deus te colocou. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.